Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano. Nós estamos aqui para iniciar a situação de aprendizagem número 3 do terceiro bimestre. Então vamos lá. A situação de aprendizagem 3 é como prever as quantidades ideais de reagentes e produtos envolvidos em uma transformação química. As habilidades relacionadas a essa situação de aprendizagem são calcular massas moleculares das substâncias a partir de suas massas atômicas e dos elementos químicos constituintes, relacionar as massas moleculares de reagentes e produtos e as massas mensuráveis em grama, quilograma, tonelada dessas substâncias, prever as massas de reagentes e produtos usando as massas moleculares. Então, na atividade 1, nós temos quantidade de partículas envolvidas em uma transformação química. A quantidade de partículas está diretamente relacionada à proporção da reação química, né? E como a gente pode ver no exemplo aqui, né, do sulfeto de cobre 1, nós temos uma partícula de sulfeto de cobre para uma partícula de oxigênio, mas gerando duas partículas de cobre e uma partícula de dióxido de enxofre, né? E aí, o que nós queremos aqui salientar é que a proporção de sulfeto de cobre 1 para cobre, por exemplo, é 1 para 2, ok? Fazendo os exercícios vocês vão entender melhor. Quantas partículas de gás oxigênio são necessárias para interagir com duas partículas de sulfeto de cobre 1? Então, não é uma para uma, duas para duas. Então, quantas partículas de oxigênio serão necessárias? Duas partículas de oxigênio. Na questão 2. Quantas partículas de cobre podem ser formadas a partir de duas partículas de sulfeto de cobre? A proporção aqui não é 1 para 2, então se eu tiver 2 desse aqui, eu vou ter 4 partículas de cobre. Questão 3. Que quantidade de partículas de reagentes deve ser usada na produção de 684 partículas de cobre? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter aqui 684, a proporção não é 1 para 2, então vamos ter aqui, ó, 684 está para x, que nada mais é do que 684 vezes 1, não é isso? Dividido por 2, que vai dar metade de 684, e a metade de 684 é 342 partículas de reagentes. Ok? Continuando. Que quantidade de partículas de cobre e de dióxido de enxofre podem ser produzidas a partir de 5 partículas de Cu2S e 10 partículas de O2. Então vamos lá. Não é 5 partículas aqui e 10 aqui? Então o que vai acontecer? Isso chama-se reagente limitante. Eu tenho 5 para 10, a proporção é de 1 para 1. Então, quantos oxigênios vão reagir? 5, né? Vai sobrar 5 oxigênio. Então, quem que é o reagente limitante? Reagente limitante é o sulfeto de cobre 1. Então, se eu tenho 5 para 5, eu vou ter 5 para 10 e 5 para 5. Então, serão 10 partículas de cobre e 5 partículas de dióxido de enxofre, né? Serão 10 partículas de cobre e 5 partículas de SO2. Algumas transformações químicas discutidas anteriormente
no nível macroscópico podem ser interpretados agora em nível microscópico, com base no exemplo da quantidade de partículas utilizada na produção do cobre. Faça o balanceamento das equações químicas a seguir, interprete-as citando as quantidades de partículas envolvidas. Então temos CaO mais água formando CaOH2. Primeira coisa, isso está balanceado ou não? Então nós temos aqui um cálcio aqui, um oxigênio com outro oxigênio, 2 oxigênios, e aqui eu tenho 2 oxigênios, não é isso? E 2 hidrogênios, e aqui eu tenho 2 hidrogênios, certo? Então, toda essa equação está balanceada. Na B, CH4 mais O2 dando CO2 mais H2O, né? Um carbono aqui está ok, 2 oxigênio aqui, 2 oxigênio aqui, ok, mas nós temos mais um oxigênio aqui. Então vamos acertar o hidrogênio. 4 hidrogênio aqui vão gerar 2 águas. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 águas têm 2 oxigênios. Mais 2 oxigênios do CO2 são 4 oxigênios. 4 oxigênios vão dar 2 O2. Agora está balanceado. E qual é o número de partículas? No caso aqui em cima é 1 para 1 para 1, não é isso? No caso aqui é 1 para 2 para 1 para 2. Lição de casa. Considere a equação química que representa a combustão do gás metano, que é o CH4, principal componente do gás natural, né? E aqui está a equação química. CH4 mais 2O2 formando CO2 mais 2H2O. Na combustão de 15 partículas de metano, ou seja, temos 15 partículas de metano, são consumidas quantas partículas de oxigênio? Se é 1 para 2, 15 vai consumir 30, né? Então serão 30 partículas de O2. Ok? Na questão B, os produtos da combustão de certa quantidade de metano foram coletados, resfriados e assim separados, obtendo-se uma pequena quantidade de água no estado líquido. Sabe-se que essa quantidade de água continha 6 vezes 10 a 22 partículas de água. Quantas partículas de metano devem ter sido queimadas neste caso? Não é 6 vezes 10 a 22? Então 6, né? 6. Se eu tenho 6 aqui, quanto de metano foi aqui? Né? A proporção é 1 para 2. Se foi 6 aqui, aqui foram 3. Então, qual que vai ser? 3 vezes 10 elevado a 22. Pessoal, não cometa o erro comum que eu andei vendo em sala de aula, que vocês estão dividindo esse 22 por 2. Tá? Eu vou colocar aqui o mesmo exemplo que eu dei lá. Se você tiver 6.000, 6.000 é igual a 6 vezes 10 elevado ao cubo. Se você dividir esse 6.000 aqui por 2, você vai ter 3.000. Certo? 6.000 dividido por 2, 3.000. Que continua sendo 3 vezes 10 elevado ao cubo. Então, numa divisão pela metade, você dificilmente terá que mudar a casa aqui na exponencial. Tá? Atividade 2. Massa atômica e massa molecular. Né? Exercício em sala de aula. Qual que é a massa de uma partícula de água, sabendo-se que cada átomo de hidrogênio tem a massa de 1 U, que é a unidade de massa atômica, e cada átomo de oxigênio tem a massa de 16 U, que é U, é a unidade de massa atômica. Então nós temos H2O, não é isso? H2O, que vai ser 1 vezes 2, a massa de um hidrogênio vezes 2 hidrogênio, mais 16. E tudo isso aqui vai dar quanto? 16 mais 2 vai dar 18.
ok? 18 o quê? 18U. Qual que é a massa de uma partícula de gás oxigênio? Se o gás oxigênio é O2, eu tenho 16 vezes 2, não é isso? Que é igual a 32. O que? U. E uma partícula de gás hidrogênio? Isso para o O2. Para o H2, né, nós vamos ter 1 vezes 2 igual a 2. Ok? Questão 3. Escolha 3 substâncias. Na realidade, vamos fazer de todas, né? Procure lá na tabela periódica suas massas. Mas eu sei algumas de cabeça, vamos ver se dá para fazer. Óxido de cálcio, CaO. Ca igual a 40. Oxigênio igual a 16. Portanto, 40 mais 16 vai dar 56. Ok? CaOH2. Ca 40. O igual a 16 vezes 2. Por quê? Porque eu tenho 2 oxigênios aqui, tá vendo? E H igual a 1 vezes 2. Então vamos fazer a continha de cabeça? 16 vezes 2, 32. 32 mais 2 vai dar 34. Mais 40 vai dar 74. Não esqueça da unidade, tá, gente? 56U, 74U. Vamos fazer outro aqui, ó. Dióxido de carbono. Carbono igual a 12. Pode olhar lá na tabela. E oxigênio igual a 16 vezes 2, não é isso? Então, nós temos aqui 16 vezes 2, 32, mais 12 vai dar, 44U. Isso do CO2. Sulfeto de cobre 1, Cu2S. Cu é igual a 63,5 e o enxofre vale 32,0. Então eu vou ter aqui, né, enxofre igual 5, 3 com 2, 5, 6 com 3, 9, 95,5 U. Agora vamos lá, Fe2O3. O ferro é igual a... Agora eu tenho que ir lá na tabela que eu não lembro se era 26 ou 23 ou se não é nenhum desses dois números. Vamos ver lá qual que é a massa atômica do ferro. Assim vocês aproveitam e veem como é que faz, né? Tabela periódica, né? Vamos dar uma ampliadinha nela aqui para vocês enxergarem melhor. Então o ferro aqui, olha, errei feio. A massa do ferro é 55,8, ou seja, 56, ok? Massa do ferro é 56. 26 é o número atômico dele. Então vamos voltar lá. Ferro igual a 56. 56 vezes 2, não é isso? Olha lá, 56 vezes 2 e o oxigênio é igual a 16 vezes
3. Esse aqui eu vou até fazer na calculadora, que fica mais fácil. Então vamos lá, ó. Calculadora aqui, não é isso? Opa. Aqui. 56, vamos pegar, ó, 16 vezes 3 igual a 48, mais 56 vezes 2 vai dar 112, não é isso? 112, não é isso? Igual a 160. Então, isso aqui vai dar 160 U, né? E o metano, para finalizar aqui no cantinho, carbono igual a 12, hidrogênio igual a 1 vezes 4. Então nós vamos ter 12 mais 4, que vai dar 16 U. Ok? Represente a equação química balanceada da decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. O que ele está pedindo aqui? Para você colocar água. E tem que estar balanceada, né? Essa água se decompondo em gás hidrogênio mais gás oxigênio. Então eu tenho que ter duas águas, porque duas águas têm 2 oxigênios, e aqui nós temos 2 oxigênios. Duas águas têm 4 hidrogênios, então aqui eu tenho que ter, duas moléculas de hidrogênio que vão dar 4 hidrogênios. Então tudo ok. Qual que é o número de partículas? É 2 partículas. Está se transformando em 2 partículas mais uma partícula. Massa da partícula, massa de água. Cada água vale 18 vezes 2, vai dar 36 U, que vai formar 4U, não é isso? Mais quanto? 32 U. Massa das partículas envolvidas nessa reação. Desculpa, galera, eu errei aqui, ó, vamos voltar. Na realidade não é isso, é massa de uma partícula. Então, uma partícula aqui, ela vai ter 18, não é isso? Uma partícula vai ter 18, e aqui vai ter 4, e aqui vai ter 32. Aqui 4 não. Uma partícula vai ter 2 mais 32. Ok? Isso é a massa de cada partícula aqui. Agora a massa total. Massa total vai ser 2 vezes 18, né? Que vai dar 36. Que está indo para 4 mais 32. Ok? Atividade 3, previsão das massas de reagentes e de produtos. E aí traz a equação química da água, se decompõe em hidrogênio e oxigênio, número de partículas, 2 partículas, 2, 1, massa das partículas 36, 4 e 32, exemplo de massas mensuráveis, né, que guardam a mesma proporção, a ideia aqui é a proporção. Então 36U pode ser 36 gramas, 36 kg ou 36 toneladas, tanto faz, porque é proporcional, né? E se eu pegar 36, né, e dividir por 4, eu vou ter 9 para 1 para 8, né? Porque 32 por 4 dá 8. Então, na realidade, nós temos aqui, então, 2,7 para 0,3 para 2,4, né? Se você pegar aqui, ó, e dividir um pelo outro, você vai ter a proporção de 9 para 1. 9 de quem? Massa de água para massa de hidrogênio, né? Dessa forma, é possível obter a proporção em unidade de massa atômica para qualquer transformação química. Continuando, exercícios em sala de aula.
A partir das informações da tabela anterior sobre a decomposição da água, que massas de gás, oxigênio e hidrogênio podem ser produzidas aproximadamente na decomposição de 100 gramas de água, né? Então vamos lá. Se eu tenho a proporção de 9 para 1 para o hidrogênio, né? 9 para 1 para o hidrogênio, tá? Eu tenho 100 gramas para X. E aí meu X vai ser igual a 100 dividido por 9, que vai dar 11,11. 11,11 de quê? De H2. Se 11,11 é H2, o resto é o que? É oxigênio. Então, O2 vai ser igual a 100 menos 11,11. 100,00, né? E aí eu vou ter o que aqui? 100 menos 11,11, eu vou ter 88,88, ou seja, 88,89 é gramas, né, de O2, ok? Resolvido isso, que massa de ferro pode ser obtida a partir de 1.280 kg de óxido de ferro? E a reação química está aqui já balanceada, tá? Tendo carvão e oxigênio suficiente para consumir todo esse minério de ferro. Considere essa transformação pode ser representada pela seguinte equação química, que já está balanceada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber a relação entre ferro, óxido de ferro, não é isso? Fe2O3 está para 4Fe. Não é isso? Quanto de Fe2O3? 2Fe2, que é só o que interessa. 2Fe2 está para 4Fe. Então eu vou ter aqui, ó, 56 vezes 4, que vai dar um número. E aqui eu vou ter 2, que multiplica, abre parênteses de novo, não é isso? 2 vezes 56, fecha parênteses, mais 16, que é o oxigênio, vezes 3, fecha parênteses. Então vamos fazer as contas? Eu tenho aqui 56 vezes 4, não é isso? Que vai dar 224. E do outro lado eu tenho 16 vezes 3, que é igual a... 16 vezes 3, que é igual a 48. Mais 56, mais 56, tudo isso multiplicado por 2, que vai dar 320. Então, qual que é a minha proporção? A minha proporção pode ser grama, quilograma, tonelada, e no caso aqui é quilo, né? Então, eu tenho 320 quilos, né? Para 224 kg de ferro. E eu quero saber do minério de ferro aqui, ó, não é isso? Óxido de ferro, 1.280 quilos. Então, eu vou ter 1.280 quilos, não é isso? Está para X. E aí, o nosso X aqui vai ser igual a, vamos fazer a conta,
nós temos lá 1280 que multiplica 224 e divide por 320, que vai dar 896 quilogramas de ferro finito. Lição de casa. A combustão de magnésio, esse exercício tem de novo informação implícita, tá? Então a combustão de magnésio, né? Magnésio é Mg mais quem? Não está em combustão? Com quem que pode ser? Só pode ser com oxigênio, né? Que vai formar, né? É uma reação muito utilizada em demonstração das aulas de química, e tem emissão de luz branca, enfim. O único produto formado é MgO, ok? Tem que balancear a equação. Não tem 2 oxigênios aqui, tem que ter 2 oxigênios aqui, que vai dar 2 magnésios, tem que ter 2 magnésios aqui. Questão A. Represente a equação química balanceada para essa transformação. Então a nossa questão A está pronta. Questão B. Questão B. Calcule a massa molecular dos reagentes e dos produtos. Considere as seguintes massas atômicas. Então vamos lá. Considerando as seguintes massas atômicas, né? 96 gramas de... Não, aqui 24 e 16. Então eu tenho 2 vezes 24. Então vou ter aqui, ó, 2 vezes 24, não é isso? Que vai dar 48. E o oxigênio é 16 vezes 2, que vai dar 32. E aqui nós vamos ter 2 que multiplica, né? Abre parênteses, 24 mais 16. 24 mais 16 vai dar 40, vezes 2 vai dar 80. E aí ele quer saber, calcule a massa de óxido de magnésio que pode ser obtida a partir da combustão de 96 gramas de magnésio. Magnésio é 48, então 96 está para X. E aí, novamente, vamos fazer as contas aqui, ó. X vai ser igual a 96, que multiplica 80 e que divide por 48. Isso vai dar uma quantidade de 160 gramas de óxido, né, de MgO, ok? Atividade 4. Previsão das quantidades de energia envolvidas nas transformações químicas. Segue o mesmo raciocínio anterior. Dê um exemplo de como energia e as massas de reagentes e produtos estão relacionados a uma transformação química. Você pode usar esquemas, equações, textos para demonstrar essa reação. Gente, aquilo que a gente viu tanto lá atrás em relação a texto, reação química, né? Então você pode usar equações químicas e tal. Então, ó, CaCO3, né? Lembram disso? CO3, quando colocado, né, sob calor a 900 graus, não é isso? E ia formar o CaO, AO mais CO2. É uma equação química que envolve energia, tá? Para formar o CO2. Você pode colocar aqui mais 2, 3 exemplos, combustão do carvão, enfim, que também envolve energia, tá? No caso, isso aqui é uma reação química, se vocês não se lembram, endotérmica. A queima do carvão é exotérmica. Dá uns exemplos aí, outros diferentes que você conhece. Questão 2. Considere a equação química que representa a combustão do etanol.
Então, C2H6O mais 3O2, dando CO2 mais 3H2O já está balanceado. Dado a combustão de 1 grama de etanol, libera aproximadamente 27 kJ. Consulte na tabela periódica e calcule as massas moleculares dos reagentes e produtos envolvidos na transformação química. Então, eu sei aqui, ó, no etanol que carbono vale 12. Então, eu vou ter aqui, ó, 12 vezes 2 mais 6 vezes 1 mais 16. Se você somar tudo isso, você vai ter 12 vezes 2 vai dar 24, mais 6, 30, mais 16, 46. 3O2, sendo que cada O2 vale 32, 32 mais 32, 64, então eu tenho 3 que multiplica 32, não é isso? 32 mais 32 é 64, mais 32 é 96. Vai gerar aqui 12 mais 32, né? Porque 2 oxigênio vale 32. Tudo isso multiplicado por 2, né? Então 12 mais 32 é 44, vezes 2 vai dar 88, ok? E a água, nós sabemos que cada água vale 18, então eu tenho 3 vezes 18. Só para lembrar vocês, porque que a água vale 18, porque o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. 16 mais 2, 18, vezes 3 vai dar 18, mais 18 vai dar 36, mais 18, falhou a memória agora. Vamos fazer aqui, ó, 18 vezes 3, 54. Então vai ter aqui 54. Então nós temos 46 para 96 para 88 para 54. Todos são proporcionais. Calcule a massa de etanol que é consumida quando em sua combustão forma-se 88 gramas de CO2. Se eu tiver aqui 88 gramas de CO2, não é isso? 88, vou ter quanto de etanol? 46. Não precisa nem calcular, né? Então vai ter aqui, ó, 46 gramas de etanol, ok? Que quantidade de energia pode ser liberada quando há a formação de 88 gramas de CO2? Se eu sei que 1 grama, que está lá em cima que é o dado, ó, 1 grama de etanol libera 27 kJ, não é isso? 46 gramas, por que 46? Não são 88 de CO2? 88 de CO2 não dão 46 gramas de etanol? Então 46 gramas de etanol vão liberar X. E qual que é o valor de X aqui? Vamos calcular. Calculadora. 46 vezes 27, então 46 vezes 27 vai ser igual a 1.242 kJ. 1.242 kJ, ok? Só reforçar para vocês aqui que 46 gramas de etanol é igual a uma partícula de etanol, ok? Lição de casa. Que massa de cobre pode ser obtida a partir de 15,9 kg de sulfeto de cobre, tendo oxigênio suficiente para esta reação, e a reação já é dada aqui, ó, balanceada. Certo? Ou não está balanceada? Não balanceada. Então vamos balancear ela, ó. 2 cobres aqui, tem que ter 2 cobres aqui, ok? 2 cobre, 1 enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Proporção, porque o assunto aqui é esse.
a proporção é uma partícula para duas partículas, ok? Mas ele quer saber 15,9 kg de sulfeto de cobre, então eu tenho que calcular a massa do sulfeto de cobre. Então eu vou ter aqui, ó, massa sulfeto de cobre, 63,5 vezes 2, não é isso? Não são 2 cobres, mais o enxofre, que é 32. Isso vai dar a massa do sulfeto de cobre. E isso está para 2 cobre, que é 63,5 vezes 2. Não é isso? Então vamos calcular. Pegando a calculadora. 63,5 vezes 2 mais 32 igual a 159. 159 está para 63 vezes 2. 63,5 vezes 2. 127. Está para 127, não é isso? Não é 159? 159 para 127, eu tenho 15,9, não é isso? 15,9 x. Precisa fazer conta? Não precisa, né, gente? X vai ser igual ao que, então? Eu não estou colocando uma vírgula aqui, coloco uma vírgula aqui. 12,7 quilogramos, não é isso? De quem mesmo? Quilogramas de cobre. Ok? Questão 2. Simplérrima. Complete as lacunas da tabela a seguir, sabendo que são necessárias 2,90 kcal para decompor 1 grama de calcário, né? E dá as massas aqui, ó, dos elementos. Então temos aqui, ó, CaCl3, se vocês somarem as massas do CaCl3, é 40 mais 12, que vai dar 52, mais 48 vai dar 100, tá? E do CaO vai ser quanto? 40 mais 16, 56. E do CO2 é 44, que a gente acabou de calcular, né? Que é 12 mais 32. Então vamos lá. Se eu tenho 100U, aqui eu vou ter... Eu não tenho 56 gramas, aqui eu vou ter 100 gramas. Se aqui é 1 é 2,9, em 100 vai ser 290. Olha, gente, isso é muito fácil. E aqui não é 1 e 2,9, então aqui vai ser 5,6 ou 0,56? 0,56. E aqui é 44 gramas. E aqui é 0,44 gramas. E a gente terminou mais uma situação de aprendizagem, né? Um forte abraço a todos e até a próxima.